Há plantas que crescem em silêncio, à margem das histórias oficiais. Não brilham em livros didáticos, não aparecem em vitrines de feiras orgânicas, nem são exaltadas como símbolos de cura. Ainda assim, estiveram presentes quando a humanidade mais precisou delas. Em tempos de fome, de guerra, de deslocamento forçado, em lugares onde o solo era duro demais para promessas e a sobrevivência dependia de escolhas precisas. Essa planta sempre esteve ali, à beira dos caminhos, nos terrenos abandonados, nas margens de rios, próxima das casas simples. Crescia sem pedir permissão, resistente ao sol intenso, à escassez de água, às mudanças bruscas do ambiente. Para muitos, apenas uma presença comum. Para outros, uma aliada silenciosa. E para alguns poucos, um segredo que não se ensinava a qualquer um. Povos antigos aprenderam a observá-la com respeito. Sabiam que ela não era uma planta de excessos, mas de equilíbrio, que oferecia benefícios quando compreendida e riscos quando ignorada. Seu valor não estava apenas no que produzia, mas no conhecimento necessário para lidar com ela. Um saber transmitido de boca em boca, de geração em geração, muitas vezes longe dos registros escritos. Há relatos de comunidades que dependiam dessa planta para resistir a longas jornadas, para iluminar noites sem fogo abundante, para proteger ferramentas, tratar superfícies, manter máquinas primitivas em funcionamento. Em tempos onde nada podia ser desperdiçado, ela cumpria funções múltiplas. Era matéria-prima, era recurso estratégico, era parte do cotidiano. Mas havia também um limite claro, um aviso silencioso embutido em sua própria natureza. Aqueles que não respeitavam esse limite aprendiam da pior forma. Por isso, o conhecimento sobre essa planta nunca foi espalhado sem critério. Ele exigia maturidade, paciência e responsabilidade. Talvez por isso tenha sido aos poucos deixado de lado. Com o passar do tempo, o mundo mudou. As pessoas se afastaram da terra, confiaram mais nas embalagens do que na observação, mais nas instruções prontas do que na experiência. E assim, uma planta que já foi essencial passou a ser vista apenas como algo perigoso, ou pior, irrelevante. A pergunta permanece ecoando, quase esquecida no fundo da memória coletiva. Se ela foi tão importante para a sobrevivência humana, por que deixamos de compreendê-la? O silêncio não chegou de uma vez. Ele se instalou lentamente, como uma névoa que apaga trilhas conhecidas. À medida que as cidades cresceram, o campo foi sendo reduzido à paisagem distante. O alimento passou a vir embalado, padronizado, distante da origem. O saber prático, aquele que exigia convivência com o tempo da natureza, começou a ser tratado como atraso. A planta continuou crescendo, persistente, indiferente às mudanças humanas. Mas o olhar sobre ela mudou. Onde antes havia respeito, passou a haver medo. Onde existia compreensão, surgiu o rótulo do perigo absoluto. Seu potencial foi reduzido a uma única narrativa, a do veneno. E sim, ela carrega um dos compostos mais temidos já conhecidos. Um elemento capaz de provocar danos profundos quando mal compreendido. Mas reduzir essa planta apenas a isso é ignorar séculos de uso consciente, de domínio técnico, de saber ancestral. O problema nunca foi a planta. Foi a ruptura com o modo correto de lidar com ela. Durante a industrialização, seu valor foi capturado por fábricas, refinarias, processos distantes do controle popular. O conhecimento saiu das mãos das comunidades e entrou em sistemas fechados. Aquilo que antes era aprendido com os mais velhos passou a ser escondido em patentes, fórmulas e advertências genéricas. Com o tempo, o medo venceu a curiosidade. A palavra perigo abafou qualquer tentativa de reaprendizado. E assim, uma planta comum, presente em tantos territórios, tornou-se um tabu. Não se falava sobre ela.
Não se ensinava sobre ela, apenas se alertava: mantenha distância. Mas o silêncio nunca apaga completamente a verdade. Ele apenas a esconde. E em registros históricos, em relatos dispersos, em culturas que resistiram à padronização total, o fio desse conhecimento ainda existe. Um fio frágil, mas intacto. No final das contas, talvez o esquecimento não tenha sido um acidente. Talvez tenha sido uma consequência direta de um mundo que prefere não assumir a responsabilidade pelo conhecimento profundo. E é nesse ponto que o nome surge, pesado, definitivo, impossível de ignorar. A planta se chama mamona, Ricinus communis. A mamona sempre carregou essa dualidade, vida e risco, utilidade e temor. Dela se extrai o óleo para iluminar casas, proteger motores, tratar superfícies, conservar materiais. Um óleo que atravessou séculos, usado em contextos industriais, medicinais e culturais. Um recurso que sustentou economias locais, impulsionou tecnologias e marcou períodos inteiros da história humana. Mas junto com esse valor, existe a ricina, um composto que exige respeito absoluto, não por misticismo, mas por realidade. O mesmo princípio que torna a mamona poderosa exige conhecimento preciso para que ela não se torne uma ameaça. E esse é o ponto que quase se perdeu. Saber não é improvisar. Comunidades tradicionais sabiam disso. Por isso, a mamona nunca foi tratada como uma planta comum. Seu cultivo, sua utilização e sua preservação dependiam de práticas corretas, aprendidas com tempo, observação e responsabilidade. Nada era feito às pressas. Nada era ensinado sem critério. Hoje, o que resta é a imagem distorcida, a planta perigosa, a planta proibida, quando na verdade ela é um espelho da nossa relação com a natureza. Não existe planta boa ou má. Existe conhecimento ou ignorância. A mamona continua crescendo em solos esquecidos, como se aguardasse, não um retorno ao passado, mas uma reconciliação, um reencontro entre o saber antigo e a consciência moderna. Um lembrete de que a autonomia começa quando entendemos os recursos ao nosso redor, em vez de temê-los cegamente. Reaprender não significa repetir erros. Significa recuperar a responsabilidade. Significa compreender que existem conhecimentos práticos, profundos e seguros, que foram transmitidos por gerações e que ainda podem ser resgatados, com respeito, ética e consciência. Talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido a planta. Talvez o perigo tenha sido esquecer como conviver com ela. Se essa história despertou algo em você, talvez não seja curiosidade. Talvez seja memória. Aqui no Mastilha o Código Verde, seguimos desenterrando saberes que o tempo tentou apagar. E se você sente que esse conhecimento precisa continuar vivo, você já sabe o que fazer.